Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 209 e recebemos o professor Pedro Rocha de Oliveira para a conversa sobre o discurso filosófico da acumulação primitiva, o lugar dos intelectuais, a filosofia no Brasil e muito mais. Pedro Rocha de Oliveira é carioca, professor do ensino público federal na Unirio, psicanalista e pós-doutor em filosofia. É autor de Dinheiro, Mercadoria e Estado nas Origens da Sociedade Moderna e do mais recente, Discurso Filosófico da Acumulação Primitiva, que é o mote da nossa conversa de hoje. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos páginas no Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Pedro Rocha de Oliveira sobre o discurso filosófico da acumulação primitiva. Hoje a gente recebe o professor Pedro Rocha de Oliveira. Nossa ideia é falar sobre o discurso filosófico da acumulação primitiva. Mas eu preciso perguntar para o professor, antes de tudo, para a gente entender um pouco como esse discurso filosófico da acumulação primitiva se articula, como esse livro agora, esse trabalho dele, se conecta com o trabalho anterior. Dinheiro, Mercadoria e Estado nas Origens da Sociedade Moderna. Estudo sobre a acumulação primitiva do capital. Esse tema da acumulação primitiva, eu já vi que está desde a sua tese de doutorado, que você vem articulando ele, né? Mas eu queria saber dessa construção de uma perspectiva sobre a modernidade, que você vai ter construído numa intersecção entre história e filosofia. Como há uma sequência entre esses dois livros? Sim. Tem uma sequência. Então, o que acontece, né? O Dinheiro, Mercadoria e Estado na Origem da Sociedade Moderna é um livro que eu pensei, né, como uma ferramenta de ensino mesmo, né? Então, eu dou sempre uma disciplina de crítica da economia política no serviço social na Unirio, onde eu trabalho, né? E essa disciplina, né, o conteúdo fundamental é o livro 1 do Capital do Marx. E aí, e lá no final, né, quer dizer, o final do Capital Volume 1, né, é essa espécie de apêndice, né, que ele vai discutir a origem do capitalismo, né, da onde veio esse negócio, né, que é esse capítulo sobre acumulação primitiva ou acumulação originária, né, enfim, tem traduções diferentes. Então, eu pensei, então eu né, curtia dar essa disciplina e pegar por esse lado da origem do capital, né. Então, aí o livro foi pensado para isso, né? Foi como uma ferramenta de trabalho. Né? E qual é a graça, né, desse momento, né? Quer dizer, qual é a graça de olhar para esse final do Capital Volume 1? Justamente, né, tem mil coisas aí interessantes, assim, mas uma delas é mostrar que, né, quer dizer, o capitalismo, né, o capital teve uma origem, né? Quer dizer, não foi sempre assim, né? Né, a humanidade não é o capitalismo, né? Quer dizer, a história da humanidade é uma coisa, a história do capitalismo é outra, que é muito pequena, dentro da história da humanidade, o ser humano provavelmente tem Homo sapiens, né? O Homo sapiens tem alguma coisa perto de 1 milhão de anos, né? Então, o capital tem, né, 500, 600, né? Então, essa pequena história, ela começou em algum momento, e o momento é essa coisa da acumulação primitiva. E, bom, então, por um lado é isso, né? Dar essa perspectiva histórica para os estudantes, mostrar, não, essa treca, esse horror teve um início. E esse início é aqui, nesse lugar, na Inglaterra, homens brancos, num lugar específico, né? Uma classe proprietária, né? Empreendedora e, né? Intelectualmente, né? Feroz, né? Essa galera inventou esse negócio. Então, e o outro lado, né, dessa discussão que é fundamental e importante, assim, é mostrar esse caráter, não só que isso teve um início, mas que esse início tem esse caráter violento, intrinsecamente violento, né? Quer dizer, o funcionamento normal do capitalismo, né, ele é violento, né? Ele é, tipo, a gente, especialmente num país periférico, né, a gente vive isso, né? Então, dando aula na Unirio, a Unirio tem o corte socioeconômico mais baixo das federais da cidade do Rio, né? Então, dando aula no Unirio, o público, né, é um público que vem de longe do centro do Rio, né? Então, né, vários alunos moram em comunidades, né? Então, tipo,
eles têm a experiência do que é, né, viver na periferia, do que é, né, enfrentamento com a polícia, uma polícia truculenta, né, tem experiência de tipo, né, isso, né, de infraestrutura estatal precária, né? A própria Unirio é uma universidade muito detonada, né? As federais estão em geral detonadas, mas a Unirio é particularmente detonada, né? O pátio do Centro de Ciências Humanas, ele parece que caiu uma bomba nele, né? São uns pedaços de concreto no chão, assim, de forma desigual, né? Então, é esse ambiente precário, né? E que chegar ali é violento, né? Então, o funcionamento normal do capitalismo é violento. E quando a gente olha para a acumulação primitiva, né? A gente vê essa violência como uma espécie de projeto de classe, né? Quer dizer, a acumulação primitiva, que é o nome para essa origem do capitalismo, né? No máximo uma discussão sobre isso, sobre, né, colonização, né? Sobre, né, como que a propriedade comunal, como as formas não modernas e pré-modernas de socialização, que eram baseadas, né, numa vivência comunitária, numa democracia aldeã e numa lida direta com a terra para satisfazer necessidades, como que essas formas de vida são violentamente atacadas e destruídas por essa elite proprietária, né, que está impondo o capital como uma forma de funcionamento para a sociedade, um modo de vida, né? Então, o olhar para esse, né, para o início do capitalismo, ele tem essa vantagem didática, que é mostrar, né, muito loquazmente, muito claramente, né, como que existe um projeto violento na origem do capitalismo. E que a violência que a gente experimenta não é alguma espécie de desvio de percurso, porque o Brasil é subdesenvolvido, porque aqui as coisas não funcionam. Né? Quer dizer, essa violência é parte desse sistema global, né? E a gente está né, a gente está num lugar especialmente propício para perceber isso. E lá na história, na origem dele também. Né? Então, existe essa espécie de ponte cognitiva entre a experiência do capitalismo na nossa sociedade periférica, né? Bom, no século, né, apesar do século XXI, né, existe uma ponte entre essa nossa situação e essa situação originária lá na origem do capitalismo. Então, esse livro de 2018, né, O Dinheiro, Mercadoria e Estado na Origem da Sociedade Moderna, tentava mostrar isso. O livro agora, Discurso da Colaboração Primitiva, é a contraparte filosófica, com todas as aspas sobre isso, né? É como se você procurasse os agentes que teorizaram ou sublimaram essa transformação, é isso? Exatamente, pois é. Então, aí é isso. Então, eu sou professor de um departamento de filosofia, né? Então, os dois livros, eles estão muito ligados ao meu trabalho como professor, né? Então, né, quer dizer, é a minha relação com os estudantes, né, sobretudo, né? Então, esses livros são, né, quer dizer, eles não são documentos de um intelectual que está... São ferramentas de trabalho, cara, né? Então, é lidar com os estudantes. Então, o que os meus estudantes precisam ouvir, né? Então, desde o ponto de vista da experiência mais direta, né, do que é a vida na sociedade capitalista, essa ponte com a acumulação primitiva, com um lado mais sociológico, mais histórico, mais econômico mesmo, que é esse primeiro livro de 2018, né, já que é importante. Mas tem outro lado. Então, eu também dou aula, né, para filosofia, para os estudantes de filosofia. Então, justamente, né, pensar o capitalismo, né, é pensar também, né, os caras que pensaram o capitalismo originalmente. Né? E aí, bom, aí tem 1000 coisas muito interessantes, eu acho, pelo menos, né? Eu sou suspeito, porque eu sou autor do livro, mas tem 1000 coisas muito interessantes aí para se pensar, quer dizer, que é onde eu procuro, né, fisgar a atenção desses estudantes, né? Então, como? Né? O que está em jogo aí? É o seguinte, né? A tradição filosófica, a maneira como a gente estuda filosofia, né? Ela é centrada nessa coisa dos grandes nomes, né? Você tem os clássicos, né? Você tem os cânones, né? E o filósofo, né, cara, eu não sei não sei, eu espero não machucar seus sentimentos dizendo isso, mas eu tenho a sensação de que não. O filósofo é um bicho muito metido a besta, né? O filósofo, né, ele pensa que ele está em contato, né, com esse suprassumo da história intelectual da humanidade, né? Mas tem uma grande questão nesse cânone filosófico, por trás desse cânone, que é por que esse cânone filosófico existe e não um outro, né? Quem são essas figuras? Então é isso, cara. Se a gente for lá no Heráclito, lá no Pitágoras, lá nos primeiros, né, nos primeiros membros desse cânone, né, esses sujeitos são sujeitos que estão na ponta de lança de alguma classe, de alguma elite intelectual, econômica e política. Né? E é esse lugar, né, enquanto membros dessa elite, que permite que essas obras sejam canonizadas, que elas sobrevivam. Né?
lá na Grécia Antiga, eu passei um tempo estudando a Grécia Antiga, né? Pensando em talvez produzir alguma coisa semelhante a respeito da Grécia também, né? Acho que isso não vai sair nunca, mas assim, né? É muito interessante, né? Essa coisa do... Quando a gente pensa em Grécia, a gente pensa em Atenas, né? Mas, tipo, a Grécia não é Atenas. A Grécia era um universo. As cidades-estados eram inimigas, né? Atenas era uma potência imperialista, né? Era uma potência imperialista brutal, inclusive, né? Que queimava os inimigos, jogava sal em cima para não crescer nunca mais, nada nunca mais, né? Era uma potência escravista, né? A relação, né? Então, os jônios, né? Essas figuras como o Heráclito, não sei o que, né? Que estão lá do outro lado do Mediterrâneo, bom, essas figuras, elas são fruto de um esforço colonial de Atenas. Então, é uma elite colonial lá na Jônia. Então, é esses caras que a gente está estudando. A gente está estudando, né, os sujeitos que são a ponta de lança de um projeto imperialista colonial de apagamento das outras vozes na Grécia. Não que as outras vozes fossem uma maravilha, mas é isso que está em jogo, né? Então, Atenas é uma potência imperial e ela tem as suas falas sobre a grandeza grega, helênica, que é a grandeza ateniense. E aí a gente tem Platão, Aristóteles, né? Aí a gente tem toda uma tradição, né? O próprio Sócrates, né? Então, a relação, né, dessas figuras com o Estado ateniense. Então, esse mote é um mote contínuo, né? A gente está estudando as vozes das elites intelectuais ao longo do tempo, né? Isso é um troço muito doido, quer dizer, aí eu sento lá na Unirio, na frente dos meus estudantes, muitos deles vêm da favela, para eu ficar pregando para eles a voz das elites tradicionais. Então, esse é o trabalho, mas esse trabalho ele tem que ser feito criticamente, ele tem que ser feito de maneira muito crítica, ele tem que ser, eu acho, violentamente crítico, né? Então, a gente tem que pegar essa história e mostrar que essa história está enraizada, né, numa longa tradição de poder e de violência. Então, aquela frase do Walter Benjamin, que é uma frase muito citada, mas, né, a gente tem que levar ela muito a sério. Eu acho que a gente não leva ela tão a sério assim. Né? O Walter Benjamin diz que não há um documento de civilização que não seja um documento de barbárie. Né? Eu acho, inclusive, o contrário também. Não há um documento de barbárie que não seja um documento de civilização. E do que o Benjamin está falando? Ele está falando das grandes obras, né? Ele está falando, né, dos grandes feitos da civilização, inclusive essa tal de filosofia. Então, nesse livro especificamente, né, no Discurso Filosófico da Acumulação Primitiva, o objetivo é, né, olhar de perto para esses autores, né, para essa elite. Então, tem 1000 elites aí que a gente poderia escolher, né? Mas essa, né, a elite da origem do capitalismo. Então, aí, né, é a origem da modernidade também. Né? E a modernidade é um baluarte muito importante para o nosso pensamento, para o pensamento brasileiro. Por quê? Porque, porque uma das formas, né, que a minha geração, né, a nossa geração herda de pensar o Brasil é a chave do subdesenvolvimento. Né? Então, isso está saindo um pouco de moda, né, mas isso continua sendo uma baliza. Né? Os professores dos nossos professores, né, foram caras que estavam organizando, né, a universidade, organizando o pensamento nesse momento em que, né, o Brasil, em que se pensava o Brasil como um déficit de modernidade, como subdesenvolvido, um déficit de desenvolvimento. Né? Então, a modernidade é essa baliza, né, europeia e depois estadunidense, essa baliza, né, do tal do Ocidente, sabe-se lá que caceta que é isso, mas se usa muito essa expressão. Né? Então, quem são, né? Que é esse Ocidente? Né? Esse Ocidente, ele é isso, ele é a expansão do capital, ele é esse movimento da expansão do capital. E você tem lá na origem os pensadores que primeiro pensam esse negócio. E aí esses caras são os caras que vão cunhar os problemas, né? Vão cunhar filosoficamente, né? Problemas em torno do conceito de ciência, do conceito de republicanismo, sociedade civil, o conceito de utopia. Então, esses três são os três assuntos principais do livro, né, do discurso filosófico da acumulação primitiva. Né? Então, essa ciência, que há pouco tempo a gente estava tão preocupado em defendê-la, parece uma moça combalida, assim, que precisa da nossa ajuda. Né? A utopia, que é um termo fundamental para a esquerda, né, na verdade, né? A sociedade civil, né, o republicanismo que sempre entra nessa história, as instituições brasileiras estão muito frágeis, não sei o quê. Então, essas balizas são as balizas modernas. Né? E o que eu quero mostrar nesse livro é que essas balizas modernas, né, elas não são uma alternativa ao capitalismo, ou uma alternativa à violência, à barbárie capitalista. Elas são um pedaço desse plano. Né? Então, o nosso mundo, né, é um mundo onde essas coisas estão em funcionamento, não é um mundo onde tem uma ausência de modernidade. Né? E aí, bom, uma frase, né, uma fórmula, né, que orienta muito essa abordagem é uma fórmula do Paulo Arantes, né, que é, né, a modernidade, quando ele discute com essa tradição, né, desenvolvimentista, ou quando ele, né, com essa tradição progressista, né, do pensamento em ciências humanas no Brasil,
ele jocosamente usa essa expressão, né? O que a gente está falando é de uma modernidade abortada ou realizada, ou completada, tanto faz. Então esse é o mote, né? Esse é o mote, né? O que a gente vive é a modernidade, né? E a modernidade é esse horror, e vamos olhar na cabeça dos caras que pensaram isso pela primeira vez, como isso claramente é um horror. É isso. Eu vou pedir então para você me apresentar esses personagens que você baliza o seu discurso para começar. Depois a gente tem alguns desdobramentos, mas eu já queria chamar a atenção para quem quiser ver esse seu projeto abortado. Tem um vídeo no YouTube de uma aula sua que você vai lá da Grécia Antiga até esse momento, né? E é como na oralidade já está presente. E é uma promessa de uma história da filosofia, sim, né? Uma história da filosofia material. Eu espero que isso se articule, sim. É isso, a proposta é essa. Mas, bom, os 3 personagens. Então, o primeiro personagem do livro, né, é o Francis Bacon. Então, o livro está organizado em... quer dizer, vamos dizer assim, o bife do livro, né, o principal do livro, é esses 3 ensaios. Né? Tem uma introdução, que é uma discussão sobre a historiografia inglesa da origem da modernidade, né? E aí eu quero mostrar ali como que, né, a historiografia é marxista, né? A historiografia marxista, ela é umbilicalmente simpática a esse progresso, e ela, portanto, tem que heroizar esses originadores da modernidade. Né? Então, justamente, a ciência moderna, empírica, né? A utopia, o republicanismo, a sociedade civil, olha que importante, é daí que vem os potenciais dialéticos da modernidade, da sociedade burguesa, não sei o quê. Então, isso é a introdução do livro. Né? O pós-fácio do livro é uma discussão sobre negacionismo, né? Uma discussão sobre o que tem essa tradição moderna a ver com esse fenômeno que a gente vive hoje, que é um descrédito frente à modernidade. O negacionismo é isso. Dane esse negócio de ciência, de vacina, de democracia, de tudo isso. Dane-se tudo isso. Então tem um descrédito diante desse. Então, por quê? Né? E o que isso tem a ver com essa história da modernidade? E o bife, que é o meio do texto mesmo, é esses 3 ensaios, que é o Francis Bacon, né? Que é o primeiro ensaio sobre ciência, portanto, né? O segundo ensaio sobre Thomas More, que é sobre utopia, né? O tema principal é esse. E o terceiro ensaio sobre o Thomas Smith, que é sobre sociedade civil, republicanismo. Né? Então, bom, o ensaio sobre o Bacon, né? O cerne do ensaio, né? São 2 ideias, assim, né? A primeira que o Bacon, é nesse ensaio, né, que eu mostro bem, que eu procuro mostrar, eu acho que eu mostro, mas eu procuro mostrar bem, né, de forma bem clara, assim, né, o que é um intelectual na origem do capitalismo, um intelectual engajado. Esse termo intelectual engajado, né, ele é um termo se tornou um termo precioso para a esquerda, né, mas isso é uma outra discussão bem importante. Essa terminologia, né, ela se origina aí, né, ela se origina aí. Ela se origina nesses pensadores ingleses, né? Quer dizer, a concepção de um intelectual que pode realizar coisas práticas através das suas ideias e através da sua proximidade com o Estado moderno. Então, isso tudo começa lá. Né? Isso é uma discussão importante. Isso tem muito a ver com, né, o Ressentimento da Dialética, né, que é um livro do Paulo Arantes. Né? Na verdade, o meu trabalho, né, ele usa muito esse livro como uma baliza assim, do que era preciso escrever. Né? Porque a ideia né, você tem esses intelectuais, são intelectuais realmente orgânicos, realmente engajados, né, que realmente, né, o seu saber tem uma consequência prática política imediata. Então, esses são os ingleses. Né? Os franceses, né, 2, 3 gerações depois, né, vão olhar para esses caras e vão dizer, é isso que a gente tinha que produzir. Aí você tem uma geração, né, que são aqueles, né, então a geração do Rousseau e tal, que são os caras que não conseguem, mas você tem a geração seguinte, que são os caras que conseguem, é o terror revolucionário. Né? E aí você tem os alemães que herdam esse movimento, que ficam olhando para a Revolução Francesa e para o terror e dizem, nossa, que horror, mas, pô, ser um intelectual cujas ideias têm consequência na realidade é muito maneiro. É isso que os alemães ficam sonhando, do idealismo. Né? Mas quem é que vai pegar isso e transformar em alguma coisa? É o Marx, né? Dizendo, não, então, quem é o motor da história? Não é essa classe, não é essa elite, não pode ser mais essa elite.
tem que inventar um outro motor para a história, que é o proletariado. Então, aí, a frase do Paulo, né, é o proletariado como verdadeiro herdeiro do ressentimento alemão, do ressentimento intelectual alemão. Né? Os alemães que olhavam lá para a França, que olhavam para os ingleses e diziam: nós não podemos nada com as nossas ideias, nós somos uns incapazes, que desgraça, a Alemanha não está pronta para nós. E o Marx, a invenção do Marx é: mas o proletariado, né, vai ser o receptor dessas ideias, né, de uma racionalidade que então vai ser implementada na realidade. Então, eu estou encurtando a história, né, e isso é uma interpretação, né? Isso não é a única interpretação, né? Inclusive no lançamento lá teve uma micro discussão sobre isso, no lançamento lá na USP do livro, né? Uma micro discussão em torno disso, né? Quer dizer, não acho que todo mundo vai concordar com essa interpretação, mas é a minha, né? Então, muito bem. Então, esse texto sobre o Bacon é o texto onde esse intelectual orgânico ele aparece. Então, assim, o Bacon é uma figura, né? Que ele vai ser membro do parlamento, ele vai ser membro de conselhos da coroa. Ele é um estadista, né? E ele vira procurador-geral do reino, né? Então, quem que é um procurador-geral, né, nesse momento? Um procurador-geral é uma espécie de cargo, é o Alexandre Moraes, assim, né? Esse cara que é essa espécie de polícia, né? O Judge Dredd do reino, assim, né? O cara que julga e condena ao mesmo tempo, que tem um poder, né, gigantesco, assim, né? E que lá no período do Bacon, né, é o cara que também supervisiona, ou pelo menos tinha que supervisionar os interrogatórios, né, todas as etapas do processo de casos de lesão de majestade, de alta, não, os crimes mais altos, né, são os crimes contra o rei. Muito bem, a gente está falando do século XVII, do início do século XVII. Então, nesse momento, né, os crimes mais graves, né, envolviam, por exemplo, o cercamento dos campos, quer dizer, a luta contra o cercamento dos campos. Né? Então, os primeiros grandes proprietários de terra capitalistas estavam cercando a terra, exterminando as formas comunais de posse de terra, né, de lida direto com a terra para satisfazer necessidades. E aí você tinha uma resistência popular a isso. Aí, né, quando essas formas de resistência eram combatidas, você elegia um líder, né, para ser massacrado, torturado, interrogado, né, porque muitos desses movimentos não tinham lideranças, né, eles eram movimentos caóticos, assim, né, desorganizados, produtivamente desorganizados. Né? Mas, muito bem, escolhia-se essas lideranças, e aí esse cara tinha que ser torturado, tinha que ter uma fala dele para publicar, para dizer: olha o que essa gente bestial pensa e tal. Quem supervisionava isso era o Bacon. Né? Então, o Bacon era esse cara, né? Ele vira, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Christopher Hill, que é um grande historiador da Revolução Inglesa, né? Talvez seja o grande historiador da Guerra Civil Inglesa, né? A partir dele é que você desenvolve uma historiografia marxista sobre isso. Esse cara, né? Para ele o Bacon é o arauto da modernidade, essa mente brilhante que vai trazer as luzes, vai lutar contra a superstição. E é bizarro, porque quando a gente vê os nossos filósofos contemporâneos, né, eles estão falando os mesmos termos, essa coisa de luta contra a superstição, de, né, esclarecer as pessoas, não sei o quê. Pois é, o Bacon, qual era a superstição contra a qual o Bacon queria lutar? Né? Era a superstição que estava na cabeça desses revoltosos, porque esses caras que faziam a rebelião popular contra o cercamento dos campos, esses caras eram todos cristãos radicais. Né? Mas o cristianismo radical, nesse momento, o que ele é? Né? Ele né, uma das formas dele é o que depois se convencionou chamar de anabatismo. Né? Então, os anabatistas eram caras que diziam, né, que uma das coisas, né, era que eles rejeitavam, olha só que loucura, eles rejeitavam o batismo no nascimento. Sabe por quê? Porque eles diziam: a gente tem que abraçar o batismo só quando a gente estiver consciente, quando a gente for adulto. A gente abraça com nossa paixão e com a vontade de olhos abertos. Era uma coisa assim. Né? E esses caras, né, os anabatistas, né, e isso é uma sopa de gato, né, tem 1000 movimentos religiosos aí no meio, mas um deles era: bom, Jesus morreu na cruz para limpar a humanidade dos pecados. Se isso aconteceu, não é mais necessário reis, nem leis, nem juízes, nem nada disso. Então, né, a gente poderia dizer, com um vocabulário contemporâneo, que uma parte desses anabatistas eram anarquistas radicais. Né? E aí, muito bem, e isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia sinistra. Né? Como que você vai ler a Bíblia, né? Muitas vezes não é ler, né? Mas escutar a Bíblia, porque é uma população de analfabetos, né? Vai escutar os evangelhos, né, e ter essa interpretação radical. Então, isso é a superstição que tem que ser combatida. E o Bacon ia ser o combatente dessa superstição. Né? Ele ia trazer as luzes para essa superstição. Né? E uma das formas que ele ia fazer isso é supervisionando as torturas dos caras que eram os líderes desse negócio. Né? E aí, o que acontece é o seguinte, é que
para o Bacon, né? E isso está escrito com todas as letras no Novo Órgão, que é o grande livro de método científico do Bacon, no qual, né, unanimemente, então, a origem do método científico moderno, né, dessa pobre ciência que estávamos aí, né, com pena, combalida dessa senhora que a gente tem que ficar ajudando, né, nos anos passados aí, né? Esse método científico, quem inventa essa porra é o Bacon, né? E o Bacon usa como parâmetro para alcançar a verdade cientificamente o método de tortura. Isso está literal no Novo Órgão. Isso não é uma interpretação. Os verbos são os mesmos, é tudo mesmo. Só que nas traduções, os tradutores fazem o impossível para esconder isso. É uma loucura, porque você tem que preservar o cânone filosófico. Então, isso é uma outra discussão importante ao longo do livro também. Eu vou mostrando essas opções bizarras de tradução que a gente faz para manter esses cânones, né, incólumes, assim, né, essas figuras. E aí é isso, descobrir a verdade. O Bacon sabe muito bem o que é descobrir a verdade, porque ele tortura os homens. Então ele diz, a gente tem que descobrir a verdade sobre a natureza, o que a gente tem que fazer? Torturar a natureza. Então ele inventa o experimento científico. Simples assim. E aí, o experimento científico é torturar a natureza e descobrir a verdade, extrair, extorsionar a verdade de uma natureza colocada em suplício. Esses são os verbos que ele usa. Né? Supliciada, uma natureza supliciada. Então, muito bem, uma natureza supliciada, né? A tortura da natureza. Aí você junta isso com ideias tipo a ciência não pode ser conduzida com paixão e curiosidade pela natureza, porque a paixão e a curiosidade são atributos infantis, pueris. O cientista, né, ele não usa a palavra cientista, mas é isso, né? Para conduzir a ciência, né, você tem que abandonar a curiosidade e a paixão. Né? Então, uma lida desapaixonada com a natureza, torturar a natureza, quer dizer, avança essa fita. E aí a gente tem uma ciência que, vamos lá, né, em grande parte, ela é a ferramenta, hoje, de distorcionar a natureza, de destruição da natureza. É o quê? A superstição. É a religião que cria né, a gente está no meio do antropoceno, a gente está, né, nas portas do antropoceno, que vai ser um inferno. Né? As mudanças climáticas estão batendo nessa porta. É o quê? É a religião que criou isso. Isso é obra dessa ciência. Né? Então, esse é o paradoxo. Né? Como diz o choque de cultura, é paradoxo que chama. É isso aí, né? Quer dizer, não sei se pode citar o choque de cultura aqui, mas enfim, é isso. Né? É um paradoxo, né? Mas essa desgraça. Então, o Bacon é essa figura. Então, veja que figura por um lado, que figura bizarra, medonha, mas olha como é rico e interessante. E, né, olha o quanto que você extrai da análise sincera e fria desse tipo. Né? Esse tipo, ele oferece para nós, ele é o fundador desse negócio, ele oferece para nós uma chave de leitura que traz uma linha de continuidade entre a origem brutal do capital e essa experiência que a gente vive hoje. Né? Então, olha só que curioso. E esse é um intelectual orgânico. Né? Então, bom, esse é o Bacon. Né? Eu continuo? Continua. Vamos ver os personagens. Tá. Bom, o próximo personagem é o Thomas More, né? E o More, né? Ele é o inventor dessa palavra utopia, né? E aí, bom, né? A importância dessa palavra para nós, né? Ela não pode ser superestimada, né? Quer dizer, na verdade, a gente pode dizer que, vamos dizer assim, né? Psicologicamente, né? A esquerda da esquerda, né? Os intelectuais da esquerda, eles funcionam utopicamente. Né? A gente, eu me incluo como classe, né? Não enquanto indivíduo. Né? A gente opera utopicamente, né? Essa percepção de tipo, né? Não, se essas verdades que a gente fala, né? Se elas inundassem a mente, se a gente conseguisse lutar contra a superstição, né? Se a gente pudesse, né, esclarecer a respeito das contradições do lupetismo, sei lá que caceta, se a gente conseguisse realizar esse processo, então, pontinhos. Né? Essa visão desse futuro, né, racionalmente emancipado, né, racionalmente, onde uma razão se realiza, né? A gente tem uma relação muito carinhosa com isso. E muito bem, quem inventou esse treco de realizar a razão, né? Não é que inventou, mas quem colocou isso no papel de forma clara, limpa, translúcida foi o Thomas More. E esse personagem é outro personagem bizarríssimo. O Thomas More é isso, é uma outra. O Thomas More era ultracatólico. O Thomas More ele foi canonizado, não é à toa. Né? Então ele é um santo, o inventor da utopia, que depois passa para a linguagem social-democrata e para o marxismo e tudo isso. Esse cara é um ultra-arquicatólico. Né? Em algum momento, o Henrique VIII, que era o rei, que era muito amigo dele, né? O Henrique VIII era um barba, né? um sujeito bizarríssimo. Né?
É o cara que o Henrique VIII manda uma carta para o vice-rei da Irlanda, eu sempre cito isso, é a mesma, eu sempre cito a mesma coisa, porque é o horror maior. Ele manda uma carta para o vice-rei da Irlanda dizendo: extermine os irlandeses, por favor. E aí o vice-rei da Irlanda diz: não dá, porque são muitos. É basicamente isso, a troca de carta. Esse cara era o amigo unha e carne do Thomas More. Thomas More é uma espécie de confidente do Henrique VIII. O Henrique VIII, em algum momento, publica um texto defendendo a fé católica. E, né, muito provavelmente, quem escreveu esse texto foi o Thomas More, que deu para ele. Né? Então, esse personagem, né, o More, ele cunha, então ele escreve, né, esse texto, né, Utopia, que é uma espécie de república do Platão, assim como o Platão tem república, né, você vai ter uma galera que vai escrever textos assim, dessas repúblicas, hoje a gente diria utópicas, né, desses países racionalmente organizados, onde tudo funciona, onde tudo está encaixado, onde as classes sociais são claras, onde as pessoas estão felizes, tá. Muito bem, aí o More escreve isso. O que é esse? Então, esse país se chama Utopia, esse não lugar. O que é a essência desse lugar? Bom, a essência desse lugar é que esse lugar é o resultado de uma colonização brutal. Ponto. A utopia existe para o More. Onde ela existe? Num país que foi brutalmente colonizado, onde não restam traços de como essas pessoas viviam antes do esforço racionalizador do general Utopos, que é o cara que implanta a utopia na utopia. Né? Então, o que o texto do More nos permite visualizar claramente, né, é isso, aqui, né, é que o esforço racional de organizar, né, uma sociedade, ele tá, nesse caso, né, e eu diria que a hipótese subjacente é que a modernidade é isso, né, ele está intrinsecamente ligado, né, a esse lugar autoritativo, esse lugar de autoridade, onde você espalha e derrama e imprensa a razão em cima da realidade num movimento que é intrinsecamente violento. E aí, bom, a baliza para pensar isso é a dialética do esclarecimento, né? Do Adorno Horkheimer, né? Quer dizer, o Marcuse, né? Essa discussão sobre uma razão que, ao se realizar, isso já está no Hegel, na verdade, né? O que ela faz é passar por cima do real de uma forma brutal, né? E aí então as pessoas têm que ser racionalizadas, e para serem racionalizadas, elas têm que ser colonizadas. Então existiam uns índios numa terra chamada Abráxia. Esses índios, né, estão todos escravizados, e essa escravização dura eternamente, porque os cidadãos de utopia são todos escravos, em certa medida. Eles obedecem uma disciplina de trabalho muito, muito rígida. E mantém lá em cima uma casta de intelectuais que são absolutamente brilhantes, que foram, inclusive, né, geneticamente, né, eugenicamente preparados para governar, né, e eles governam, né, e eles pensam as ideias, eles têm as ideias certas. Né? É basicamente isso. Então, é uma discussão sobre isso, sobre realização da razão, sobre, né, como sobre uma intelectualidade que olha para si mesma, né, desde esse ponto de vista de uma razão que se realizável. Né? E aí tem uns paralelos, né, muito desconfortáveis, né, entre o vocabulário do Mu e o vocabulário da tradição intelectual de esquerda. Né? E eu vou salientando isso ao longo né? E o último texto, né, o último ensaio, né, é sobre essa figura, que é uma figura bem obscura, que é o Thomas Smith. Né? Não tem nada a ver com Adam Smith. Né? É um cara... O Thomas Smith é um obscuro mesmo. Né? Ninguém conhece esse cara. Né? Quem conhece esse cara? Né? É o Neil Wood. O Neil Wood é o marido da Ellen Wood, né, que tem aquela discussão sobre democracia e capitalismo. Né? Então, esse casal Wood, né, eles têm um texto sobre as origens... Eles têm um texto sobre essa mesma intelectualidade que eu me debruço. Na verdade, o meu livro é meio uma resposta a ele, a esse texto, que é o Trumpet of Seduction, Seduction. Trumpet of Sedition, né? A corneta da sedição, a corneta da revolta, alguma coisa assim. Então, eles são bem, bem parte dessa tradição intelectual que, né, pega esses intelectuais burgueses e usa eles como uma espécie de cânone inspirador para pensar, né, uma esquerda iluminista, alguma coisa assim. Então, eles conhecem esse cara, né? Mas mais ninguém conhece o Thomas Smith. Mas o Thomas Smith é um personagem muito interessante. Por quê? Né? Ele é o cara que primeiro escreve Civil Society em inglês. Né? É o cara que traduz sociedade civil para uma língua, né, para a língua inglesa pela primeira vez, nesse contexto. Mas quem ele é? Ele é um proprietário de terra. Então, ele é um cara que é um agente da
do cercamento dos campos. Ele é um yeoman, né? Que é tipo, a espécie de, né, elite terratenente moderna. Porque não são os nobres que então estão acumulando terra. É esse cara que não é nobre, ele não tem sangue nobre. Ele vai receber um título de nobreza. Mas por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele sabe administrar, porque ele é um bom administrador. Então, é essa figura moderna, né, por excelência, né? E aí, né, ele tem duas coisas muito interessantes que ele produz, né, dos documentos, e que eu analiso esses documentos no livro, né? O primeiro, né, na verdade, né, são 3 documentos, mas o primeiro é um conjunto de 2 obras, né, sobre a Inglaterra, sobre como que a Inglaterra funciona, né, nessa alvorada da modernidade, nesse início do capitalismo. E aí, né, o que ele vai fazer, né? Ele oferece um manual para o gentil homem, né? Como você faz para ser um proprietário de terras capaz, né? Ao mesmo tempo participar da política, se formar em direito, se candidatar ao parlamento, eventualmente se tornar conselheiro, né, da coroa. Então ele oferece uma espécie de passo a passo disso, né? Por outro lado, ele pega as pessoas que podem seguir esse passo a passo e constrói o conceito de sociedade. Constrói não, e mostra como que o conceito de sociedade civil está ligado à comunidade dessas pessoas. Então, esse texto do Moore, do Smith, ele é muito importante para entender o seguinte, né? A fala sobre povo na linguagem dessa burguesia, dessa primeira, isso não é uma burguesia exatamente, mas dessa primeira classe proprietária, né, capitalista. Eu falei burguesia porque isso tem a ver com a tradição burguesa que propriamente dita que vem depois, né? Isso tem a ver com essa discussão com esse marxismo iluminista que procura essas referências, né, na intelectualidade burguesa, humanista, universalista, esse papo todo. Então, quando essa galera toda usa palavras como o povo, de que diabo ela está falando? Ela está falando de mim, de você, dos meus alunos ou dos parentes dos meus alunos? Né? Não. Eles estão falando dos membros da sociedade civil. E quem são os membros da sociedade civil? São exatamente os caras que conseguem seguir aquele passo a passo e se tornar proprietários. Então, no Smith, fica translucidamente claro, fica inegável, pelo menos na minha argumentação é essa, fica inegável que, né, o discurso moderno sobre o povo não é um discurso sobre as pessoas comuns. É um discurso sobre os não nobres, sobre essa nova elite não nobre. Então, a república burguesa, né, que vai ser, né, pensada nas gerações seguintes, essa república das elites proprietárias, intelectualizadas, iluminadas e tal, esclarecidas, essa república é uma república de elite. Então não é à toa que as balizas são o pensamento romano sobre a República Romana, o Senado Romano. Quem são os senadores? Meu Deus, são os nobres, é óbvio, né? Eu não estou falando nada de novo, mas o que eu quero mostrar é como que isso marca o próprio conceito moderno de república com uma determinação elitista mesmo, né? Então, não há uma, né, quer dizer, o republicanismo burguês, a própria ideia de sociedade civil, ela é pensada como um conjunto de liberdades que você monopoliza em torno do Estado moderno e então você distribui. Então, fica muito claro isso, que o Estado moderno é uma máquina, né, de administrar privilégios mesmo, né, e que quem participa desses privilégios são esses seres iluminados, que entendem como essa máquina funciona. E eles são, por definição, poucos. E entender como essa máquina funciona depende da propriedade. Então, o Smith coloca isso com todas as letras de forma muito clara, e isso é uma excelente chave para ler a história do republicanismo, né? E é uma chave que nos mostra que uma sociedade como a brasileira não tem um déficit de republicanismo. Isso é o republicanismo. É isso. Ponto. É isso que a gente vive, né? Quer dizer, né, há um tempo atrás, quando eu estava dando Hegel, né, eu dei uma disciplina sobre Hegel lá no Rio, e era bem a época ainda em que estava muito em pauta, né, estava voltando à baila, né, os problemas todos do mensalão e tudo aquilo, né, porque era a época, né, de impeachment, da Dilma, o cacete. Né? Então, naquela época, né, a gente tinha uma discussão, né, sobre essas concepções, né, hegelianas, né, de sociedade moderna e do Estado e tudo isso, né, e era muito curioso que às vezes a gente, durante a aula, chegava num lugar que era tipo, isso é o centrão, né? Quer dizer, esse ponto de encontro entre uma ideia fria e racional do que é a modernidade
como um sistema de administrar privilégios, né? E o nosso sistema político, que faz isso de forma completamente descarada, né? Até honesta, né? Honestamente bizarra, honestamente desonesta, se a gente quiser. Né? É isso, né? Então, eu acho que é muito frutífero cognitivamente olhar lá para a origem e ver os caras pensando uma coisa que nós realizamos. Então não é falta de modernidade. É a modernidade, ponto. O republicanismo não vai nos salvar dessa desgraceira, ele é essa desgraceira. Então isso é uma das coisas que eu analiso lá no Smith. A outra coisa, né, é um documento muito, muito interessante, muito importante na história da propaganda, porque é o primeiro texto conhecido de propaganda de um empreendimento de venture capital. Né? Ou seja, vamos juntar aqui uns investidores, né, vamos juntar livremente esses investidores e vamos realizar um investimento juntos, né? Um investimento de alto risco juntos. Então, o primeiro documento de propaganda disso, quem escreve é o Thomas Smith, né? E esse documento é simplesmente um documento de terceirização da colonização da Irlanda. Então, o Thomas Smith é da geração anterior, né? Então ele, né, quer dizer, ele é de uma geração posterior, né? Então o Henrique VIII já estava morto, né? Quem está governando é a Elizabeth, né? Então aquele plano de exterminar os irlandeses já caducou. O plano é colonizar, mas a coroa não tem dinheiro, então a coroa conta com uma terceirização da colonização, que são esses bravos empreendedores que vão realizar a colonização por si mesmos, né? Então o que o Smith faz isso, né? Só que, tipo, é um documento completamente mentiroso, porque o mapa é um mapa falso, o lugar não existe, né? É tudo ele inventa, ele nunca foi na Irlanda, ele inventa esse documento, ele diz, naquele lugar, ele obtém uma carta de licença para colonizar esse lugar, e aí ele inventa uma porrada de coisas sobre esse lugar e junta lá uns caras, né, que estão com dinheiro sobrando, que nem ele, porque essa galera está enriquecendo muito rápido, né, com essa coisa da cercamento dos campos, vão embora para a Irlanda. E aí, sabe o que é fascinante? É fascinante o seguinte, é que ele pega todo o vocabulário do republicanismo e mobiliza para pensar como vai ser essa terra que esses colonos vão administrar na Irlanda. Né? Então, aí ele mostra que, né, é possível pensar um republicanismo numa colônia com uma sociedade subjugada, com uma população nativa subjugada, escravizada. Essas coisas são completamente compatíveis. Né? E conceitualmente compatíveis. Então, eu acho muito interessante esse saco, onde a gente mostra, então, essa perfeita combinação, esse encaixe assim, azeitado, maravilhoso, perfeito, as coisas, uma engrenagem ali, né, entre essa violência brutal e explícita e o vocabulário moderno todo da ciência, da utopia, da república, etc. Né? É isso. É muito interessante porque traz um monte de articulações, mas eu acho que tem uma que eu quero que você fale um pouco mais sobre ela, que é essa articulação entre o Paulo Arantes do século XIX, esse gancho do século XIX, e o que você puxa para o Renascimento. É como se tivesse uma homologia estrutural, um termo que o Roberto Machado utilizava, entre esses dois momentos também. Eu queria que você explicasse um pouco essa aproximação, porque a gente vai trazer isso para o Brasil, né? Pois é, então, vamos lá. O Paulo traz isso para o Brasil, né? Na verdade, se a gente lê o Ressentimento da Dialética e o Departamento Francês de Ultramar, né, a discussão é a mesma, né? Então, nesses dois, eu acho, né, na minha leitura, né? Então, nesses dois livros, né, no Ressentimento da Dialética está em jogo sobretudo, não é apenas, mas eu considero, para mim, o que é mais interessante, no centro desse livro, é o idealismo alemão e a passagem do idealismo alemão para o marxismo, né? Para o Marx, né? O Marx como herdeiro disso, né, e tal. E o Departamento Francês de Ultramar é uma história sobre, né, uma curta história sobre uma elite paulista, né, intelectual, que quer pensar o desenvolvimento do Brasil, né, quer pensar o progresso do Brasil. Né? Então, existe uma analogia, né? No Paulo já existe essa analogia, né, entre nós, aí são os professores dos meus professores, né, porque essa origem paulista aí, né? Mas, pois é, o lance dos alemães, né? Essa tradição. Então tem uma a minha pegada, né? Eu não vou dizer que é uma tese, que a tese é uma palavra muito forte, mas a pegada é essa. Existe uma linha sucessória, né? Então existe uma linha que começa lá nos ingleses, né? Ela é herdada, ela passa para os franceses, ela passa para os alemães, né? O Marx pega isso, né? E aí inaugura o progressismo, e o progressismo somos nós. Então, né,
não dá para ter, né, uma tese rigorosa de história das ideias sobre isso. Seria impossível. Uma vida não cabe para estudar isso, né? Então, isso é uma forma de ver as coisas, né? Por isso que, né, no final do lançamento, né, do livro, lá na USP, né, que foi o primeiro lançamento, eu usei uma expressão que na hora foi estranha, mas depois eu gostei. Esse livro, ele é um livro meio de autoajuda, né? Por quê? Porque os intelectuais vão ler aquilo e a consequência disso é se entender, né? Claro, é uma expressão, eu estou de sacanagem, uma expressão jocosa, mas é provocativa, né? Mas é exatamente isso. É se entender, né? Então, não tem uma tese rigorosa de história do pensamento. Não dá para fazer isso, né? São 500 anos de história, cacete. Não dá, mas, né, tem uma ideia, né? A ideia é essa, né? É aquilo que eu estava falando lá no início da nossa conversa, né? A ideia é que é como se para nós, né? Pensa... E aí eu tô falando de estereótipos, né? Mas esses estereótipos, eles estão encarnados. Existem intelectuais brasileiros, se você ouvir os caras estão dizendo exatamente isso, às vezes com essas palavras, né? Então, né, é como se, sei lá, no período da política brasileira que terminou com a reeleição do Lula, né, existiu uma espécie de posição entrincheirada na qual, tipo, não, nós estamos aqui resguardando, né, o que há de potencial na modernidade, né, a atenção à ciência, democracia. Vamos ficar com essas duas balizas, né? Ciência e democracia, né? O republicanismo, as instituições, a preservação das instituições, o respeito às instituições, a laicidade do Estado, né? Então é ciência, um subcapítulo dessa ciência é tipo iluminismo no sentido de luta contra a superstição, contra a religião, né? Né? E essa racionalização do Estado, assim, das instituições democráticas e tal, né? Então é o intelectual sempre se pensando, né, como um agente disso, né? Então, o que se depreende lá da leitura que o Paulo faz né, o Paulo usa o Gramsci e tal, e a leitura que ele faz dos alemães, né? O que está em jogo, né? É que sempre existe, vamos dizer assim, né? A cada momento que a gente para olhar, né, para a história do Ocidente, a gente se depara com uma intelectualidade meio ressentida, dizendo: nossa, se essa sociedade apenas nos escutasse, né, nós somos os guardiões, né, nós somos os guardiões dos potenciais dessa organização social moderna, que é a república, que é o esclarecimento, que é a democracia, que é o Estado laico. Nós guardamos isso, mas isso nunca se realiza direito, né? Então, né, isso é uma espécie de constante nessa história, se você olhar para essa história de uma determinada maneira, né? Então, isso, como eu digo, né, o objetivo disso é chegar em nós e esclarecer alguma coisa sobre nós, né? E aí, bom, isso aconteceu nessas... Aí eu uso eu copiando o Paulo e o Gramsci, né, tem essas balizas, né? Tem a França, né, antes da Revolução e depois da Revolução. Tem os alemães com medo da Revolução, né, sobretudo, né? Depois tem o Marx, né? E aí temos nós, né, como herdeiros disso, né? É um esquema. E, bom, os únicos intelectuais que foram realmente agentes... Quer dizer, tem dois momentos nessa história onde você tem intelectuais que são realmente agentes numa transformação social, né? Um é o terror revolucionário francês, né? Que tem um prazo de validade muito curto, né? E o que tem um prazo de validade muito curto porque, né, vira um mata-mata ali, não sobra ninguém, depois é a restauração, né? E o outro momento é os ingleses, dos quais eu estou falando, né? São essa primeira geração, né? Inclusive, um dos livros do Thomas Smith, dos quais eu estava falando, né? É um livro muito interessante no qual o Smith é fascinante, cara. Ele faz uma espécie de diálogo platônico, onde ele convida para conversar. O texto é um diálogo, né? No sentido platônico do texto. E os caras que ele chama para conversar são todos os membros da classe proprietária intelectual. Então, o texto é um texto assim: como resolver o problema da inflação na Inglaterra. O texto é sobre isso, só que com base nisso aparece um conceito de república, né? Como resolver a crise econômica na Inglaterra. Quem ele chama para conversar? Um padre, que é um intelectual, né? Um jurista, um pequeno proprietário de terra, um grande proprietário de terra, um comerciante. Então, são os membros da classe letrada e proprietária, né? E aí, esses caras decidem entre si o futuro da Inglaterra, né? O Peter Zonde é um historiador do teatro, né?
maravilhoso, né? Então, os livros do Petersoni sobre história do teatro são livros sobre a história da intelectualidade burguesa, né, moderna, em grande sentido. E quando o Petersoni vai pensar nesse teatro do início do século XVIII, né, em inglês, é isso que chama atenção a ele, né? O início do teatro moderno para o Zondi é o quê, né? Do teatro burguês, né? São uns caras que acham que através do diálogo você pode resolver tudo. E o teatro é isso. O teatro é você ficar olhando o diálogo dos outros. E por que o teatro se torna espetacular? Por que o diálogo se torna uma coisa tão importante? Porque é o diálogo entre membros dessa classe proprietária que decide tudo. Então, entende? O lance todo é esse, que existe uma classe intelectual proprietária, esperta, que fala bem, que dialoga entre si racionalmente e que o produto desse diálogo é resolver os problemas da sociedade. Leia-se para eles, né? Mas isso é uma intelectualidade efetiva. É como se nós, durante o bolsonarismo, entrincheirados lá no nosso Instagram e nos nossos, né, na pandemia lá, fritando, com medo de morrer, com medo de ser preso, com medo de mil coisas, né? Naquele momento, a gente sonhava em ser esses caras, né? Só que do bem, alguma coisa assim. O que a história, né? O que essa história mostra, né? É que esse do bem não existe. É que, né, o nosso lugar é esse lugar restrito, pequeno, autocentrado, né? Antipático desde o ponto de vista das pessoas comuns, né? Que fala difícil, que tem como heróis sujeitos que são brancos, que são ricos, né? Então, isso é essa tradição, né? Nós fazemos parte dessa tradição, né? O lance todo é como a gente vai se relacionar com ela, né? Se a gente quer continuar sendo representante desses cânones, né? Ou se a gente vai tentar minar esse lugar, né? No mínimo com um pouco de ódio, no mínimo com um pouco de má consciência, né? Mostrando, né, que por isso é que o livro vai dar numa discussão sobre negacionismo, né? Basicamente o argumento né, não é à toa, estou trocando em miúdos, não é à toa que as pessoas odeiam a razão. Basicamente isso. Não é à toa que as pessoas odeiam a modernidade, porque é uma história de intelectuais que sonhavam em ser esses ingleses horríveis, dos quais eu estava falando ainda agora. Né? Então, o tempo inteiro, cada etapa dessa história é gente sonhando em ser esses ingleses, né? Até nós. Né? Por isso nós somos tão antipáticos, né? Por isso a gente está completamente, né, desencaixado das vontades populares, né? Quer dizer, a gente está no meio de um momento em que a religião está entrando na política de sola. Isso não tem mais volta. E a gente fica com essa mania de ateísmo, né? A gente permitiu, né, que uma mania de progressismo, de ateísmo, nos distanciasse quilometricamente das pessoas comuns. Os caras não estão nem aí, porque a gente está discutindo negócio de ciência, negócio de Estado laico. Quer dizer, a gente está falando A e as pessoas estão falando B. Isso parece os alemães lá, né, uma figura como Fichte, né? Eles diziam isso: esse povo não tem a menor condição de entender as verdades que a gente aprendeu com os franceses, que aprenderam com os ingleses. Fudeu, assim, em bom português era isso, como se, né, o Fichte, não, fudeu, pior para a realidade, era exatamente isso que o Fichte dizia, né? A realidade está ferrada, né? Então a gente está nesse lugar, né? Então pensar essa tradição serve para isso, eu acho, né? Respondi você. A gente está nessa resposta, mas eu fiquei lembrando de um texto que vai ser, vou comentar ele, que é uma provocação, porque é claro que é um texto que a gente vai ter todas as críticas possíveis, mas deve ter alguma verdade nele, que é aquele texto do Nozick. Não sei se você já ouviu falar de um texto que ele fala por que os intelectuais, o pessoal de humanas vai para a esquerda. Aí o argumento dele basicamente é que o pessoal de humanas não tem senso prático, enquanto o pessoal vai empreendendo, vai ocupando os lugares sociais, o pessoal de humanas fica amigo do professor, não consegue ser esportista, não consegue ser engenheiro, não consegue ganhar dinheiro, e aí depois quer dividir o dinheiro dos outros. Bom. Cara, pois então, né? O que acontece, né? Isso aí, né, tem a ver com uma discussão sobre engajamento político, né? Quer dizer, no Marcuse e no Adorno, né? Isso tem umas expressões, né, interessantes, assim, né? Não sei se interessante, mas importante na história do pensamento sobre isso. O que acontece, né?
vamos trocar em miúdos, assim, isso é um podcast, né? Então vamos falar do jeito mais esquemático possível, assim. A ideia básica é assim, né? Que é o oposto disso que você acabou. O oposto seria, né? Não, quanto mais distante, né, dessas implicações práticas, né, mais livre meu pensamento está, mais crítico eu posso ser. Então, uma crítica radical depende de uma desimplicação, né? Então, isso no Adorno aparece sobre aquelas discussões sobre engajamento, né? Os debates dele com Sartre, não sei o que, sobre teatro engajado e o cacete, né? O Adorno em 68, né? Taraço com essa história com os intelectuais que estão lá no meio das pessoas, no meio dos estudantes, né? Então, pois é, né? O que acontece, né? Embutido nessa posição, então é uma pergunta, né? O que será que está embutido nessa posição, né? O que será que está embutido nessa posição que é um distanciamento frente às coisas práticas, de modo que eu possa ser crítico, né? Aonde isso nos leva? Então, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, é que, né, na história do marxismo, né, e de novo, eu estou sendo super esquemático, né? É fácil rebater o que eu estou dizendo, mas é porque isso é uma conversa, né? Então, uma conversa é assim, né? Eu falo uma coisa meio genérica, alguma pessoa rebate, e aí vai, né? Então, na história do marxismo, né, o distanciamento crítico, ele contava com o quê? Ele contava com um troço chamado dialética, né? Então, o que acontece, né? E, de novo, isso é um puta esquema, mas é muito abstrato, mas é assim, né? Então, o que está dado na sociedade burguesa é esse horror aqui, né? Então, o Marx sempre achou um horror, né? Então, ele conhece, né, a história de violência, a história, de massacre das classes populares. Ele sabe o que é o massacre, não só o massacre originário e o massacre que reaparece em cada momento que a classe operária tenta se expressar politicamente, mas ele conhece também o massacre diário do trabalho cotidiano, do que é trabalhar, do que é ter os braços devorados pelas máquinas, né? As crianças trabalhando, ganhar mal, não ter o que comer, né? Então, Marx conhece toda essa desgraça. Então, isso aqui é o que está dado, né? Diante desse mundo, a gente guarda uma reserva intelectual. A gente não participa inteiramente dele, né? Claro que tem um parênteses maldoso aí. O parênteses maldoso mas o Engels trabalha, né? E o Engels manda dinheiro para o Marx escrever o Capital, né? Eu não sei, por enquanto, vamos deixar essa ideia por aqui, né? Mas então é isso, né? Então esse é o horror, eu não participo desse horror, né? Mas eu procuro nessa racionalidade, né? Eu procuro na forma como esse negócio funciona, uma maneira de olhar para além disso. E esse é o meu lugar, a crítica, né? Uma crítica progressista, dialética, materialista, de esquerda, o que ela vai fazer, né? Vai olhar para o que tem nessa sociedade de potencial irrealizado, né? Então, eu estou desgrudado do real porque eu não participo disso, eu não acredito no capital, eu não sou de direita, né? Eu não acredito que isso vai dar certo, que isso é bom. Eu critico isso, eu estou distante, né? Ao mesmo tempo, né, eu não estou lá nas nuvens, lá no Platão, na ideia de... Eu não estou na utopia, né? Pelo menos não nesse sentido, né? Onde eu estou, né, enraizado nesse mundo, eu preciso perceber como que dele vai sair alguma coisa. E aí o Marx se liga a uma ideia, né, que é a ideia do desenvolvimento das forças produtivas, a contradição entre forças produtivas e relações de produção, né? Então, né, a ideia é a técnica burguesa, a racionalidade burguesa tem um potencial. Então, olha, historicamente o que acontece é que a gente vira, a classe progressista, intelectual, marxista, né? A gente vira o reservatório desse potencial, um reservatório intelectual. Então a gente está distanciado desse real, mas ao mesmo tempo enraizado nele, né? A base da parada é essa, né? Então, hoje, né, a intelectualidade de esquerda está num momento muito desfavorável, extremamente desfavorável, né? Mas já teve momentos menos extremamente desfavoráveis, né? Então você já teve, por exemplo, dentro da esquerda, debates sérios sobre política econômica, né? Você teve, tipo, né, o desenvolvimentismo, né? Você teve, tipo, todo, o período que antecede o golpe militar, né? É um período em que, tipo, você tem teses de esquerda sobre governo, sobre Estado, sobre... Então, nesses momentos, né, é possível, ou parece possível, realizar essas ideias, né, que dizem respeito a uma dialética do progresso, ou seja, né, vamos enraizar um pouco aqui na história do capitalismo, no momento em que o desenvolvimento brasileiro está acontecendo, e vamos, a partir disso, né, desdobrar possibilidades para um futuro emancipado, cacete, né? Então, isso é possível, isso é viável, né, em determinados momentos da história, né?
tem uma parte... Então, bom, né, existe alguma coisa intrinsecamente... existe alguma coisa intrinsecamente inimiga do real na tradição intelectual de esquerda marxista? Não, né? Tem grande parte disso é circunstância mesmo, né? Nós estamos isolados, não há lugar para nós hoje, né? Não há lugar para nós hoje. Mas aí tem uma outra discussão de fundo, né? A outra discussão de fundo é o seguinte, né? É o sentido desse processo e o próprio sentido da existência de uma classe intelectual, né? Então, esse que é o lance, né? O lance é que, tipo, né, a história dessa classe, né, é uma história, né, é uma história de participação, é uma história de inerência ao processo moderno, né? Então, isso que é o lance, isso é que é a ideia mais desconfortável, talvez, né, que eu tenho para dizer quando eu estou... Para os meus estudantes não tem... Isso é curioso. Falar isso para os meus estudantes não faz diferença nenhuma, mas falar isso para os meus colegas é sempre horrível. Porque os meus estudantes sabem, os estudantes da Unirio, 98% deles sabem que eles não vão ser membros de elite intelectual nenhuma, que não vai ter concurso público para todo mundo, que eles não se identificam com essa classe. Eles estão ali fazendo uma outra coisa, que também é uma questão muito interessante. Que caceta essa galera está fazendo estudando filosofia? Mas assim, fechando parênteses, quando eu estou falando com os meus colegas, o que acontece é o seguinte, é que na nossa existência mesma, existe um pacto com a modernidade capitalista. Então, é isso, cara. Eu recebo salário do Estado, meu irmão. Sem salário do Estado, eu não estou aqui falando nada disso. Sem lulopetismo, não tinha reúne, e aí se não tivesse reúne, não tinha concurso, e se não tivesse concurso, não tinha Pedro Rocha de Oliveira, professor da Unirio, autor do livro tal. E isso é válido para, né, todos os meus colegas, isso é válido para todos os bolsistas, isso é uma classe social, isso é uma classe social que é produzida dentro de relações determinadas, né? E essas relações servem para quê? Para produzir uma elite intelectual. Essa elite intelectual faz o quê? Ela pensa sobre como o mundo está faltoso das ideias das quais ela é guardiã. Essa é a função dessa classe. Isso é inescapável. Por mais que a gente queira, não, eu sou hiper, ultra, mega crítico, eu estou estudando aqui o ponto e vírgula obscuro do curso, dane-se. No final das contas, você é parte desse lance. Né? Esse lance precisa de você, joga com você, ou tem jogado até hoje. A grande questão é se a sociedade moderna não vai prescindir da gente eventualmente. E é isso que está acontecendo, aliás. A sociedade moderna está prescindindo de nós. Por isso os intelectuais estão tão arraigados, por isso essa coisa da esquerda progressista está um clube cada vez mais fechado e mais virulento, né? Mais inimigo do que está do lado de fora. Né? E aí a resposta a isso é uma extrema-direita também, né? Virulenta e arraigada e anti-intelectual pra cacete. Né? Mas é isso, a gente está vivendo o final da relevância da nossa existência. É isso que a gente está vivendo. Né? E a gente tem que refletir sobre isso. Né? Então, eu estou desconversando. Né? Você me perguntou A, eu estou te respondendo B. Mas é de propósito, é porque a resposta é B. Né? É engraçado que o Hort, no Contingência, Ironia e Solidariedade, ele chama de último intelectual europeu o torturador do 1984. Pois é, não tinha essa referência, mas é bom. Não, mas eu queria chamar o Hort para conversa, porque o Paulo Arantes é um hortiano epistemologicamente. Ele é um pragmatista. Ele já me confessou isso, assim. E é muito curioso como ele avaliou mal o Hort, até politicamente, porque ele não estava preparado para conversar na época. Ele já tinha um esquema para colocá-lo e não conseguiu, de certa forma, dialogar, mas o diálogo deles foi encenado num encontro empresarial, num grande evento bancário, sabe? Um grande evento. E o Hort falou, o Bento Prado falou, e o que o Paulo Arantes falou? O Paulo Arantes falou: o Bento Prado está te colocando na história da filosofia, numa leitura estrutural, e não vai conversar com você, porque a gente não conversa com ninguém. O que o Paulo Arantes falou? O Bento Prado chutou a bola na parede para pegar na frente, porque aqui é a nossa tradição, é essa. E aí ficou um não diálogo, mas um não diálogo muito interessante. E na conversa com o Paulo Arantes eu comentei justamente sobre isso, né? Que a conversa do Paulo Arantes, na verdade, não foi nenhuma. Eu só expliquei o que a retórica do Bento Prado tinha feito. É um discurso perfeitamente uspiano, que chamava o Hort de sofista. E pronto. Se não é um sofista, eu não vou ser um caixeiro viajante da filosofia, eu vou ficar aqui porque eu mando aqui, pronto. Pois é.
Mas aí eu estou chamando atenção para isso porque eu acho que talvez esse seja um ponto que talvez a gente precise ainda avaliar, que é essa tradição norte-americana, né? Hum, Porque onde entra esse pragmatismo e onde entra também essa... Porque eles têm uma dialética muito pesada em torno da escravidão, né? Também, como a gente tem aqui. E às vezes a gente faz essa história e a gente não tem esse contraponto, sabe? Eu acho que fica faltando essa mesma dialética, esse elemento da dialética, porque quando a gente pensa em hegemonia, é inegável. A hegemonia, assim, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas você pode pensar antes, como eles estão construindo a possibilidade dessa hegemonia. E eu não sei até que ponto que a gente também, no século XIX, tinha similitudes, mas encontrou caminhos diversos, né? Eu estou lembrando aqui de um outro livro estranho, porque o seu livro é estranho, e tem outros livros estranhos, que tem uma história dos livros estranhos. Tem um professor da Federal de Espírito Santo, que é um Bajonas Teixeira, o nome dele é Bajonas Teixeira de Brito Júnior. Ele defendeu no final da década de 90, uma tese com Manuel Carneiro Leão, chamada Lógica do Disparate. Nessa hum. lógica do disparate, ele mistura Paulo Arantes, Roberto Schwarz, ele mistura a história do Brasil com Hegel, e ele faz análise do Hegel com o Tao Te Ching. É uma miscelânea de doidura, assim. Mas a tese geral dele é a seguinte: nós realizamos a modernidade porque nós garantimos a liberdade com a escravidão. Hum. E que ele defende uma coisa, claro, um método forçoso, ele faz com que Machado de Assis seja um representante ou personifique a ideia de não filiação. Você quer ter um filho, mas você não pode ter um filho, porque você não pode ter assinatura, Hum. né? E aí ele faz esse jogo, e é claro, é um livro perdido, né? Porque ele escreveu no final da década de quase anos 2000, né? Ele fez essa lógica do disparate, depois ele fez uma lógica fantasma. Tem um livro dele chamado Método do Delírio, que ele pega o delírio do Brás Cubas sentado no hipopótamo e compara com a fenomenologia do espírito. Maneiro. Não, eu estou trazendo esses dois, o pragmatismo e esse tipo de discurso meio solto, que tem uma possibilidade interessante, que é essa, dialogando com o Paulo Arantes, dialogando com esse pessoal, falar, não, o Brasil é a realização da modernidade. Por que que a gente realizou a liberdade? Nossa elite tem a liberdade imaginada, ela foi alcançada com a base da escravidão. Pois é. Então, isso é o Brás Cubas, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Que é justamente essa passagem do jovem, não é do jovem Machado, mas vamos falar assim, né? Do Machado, dos romances mais, né, tradicionais, né? E o Brás Cubas, o que ele representa, né? Isso tem a ver com a pergunta anterior, né? Então eu vou saltar por cima dos americanos, porque não tenho intimidade suficiente para expor em público as minhas opiniões sobre isso, mas assim, isso volta para a pergunta anterior, né? Porque, cara, o jovem, esse Machado dos romances clássicos, né? Dos romances no sentido clássico, né? Que tinha aquelas mocinhas, né? A Mão e a Luva, Helena, não sei quem, né? Então, né? O que está acontecendo ali, né? Aquilo é o Machado como um intelectual iluminista, vamos dizer assim, né? Com aspas, mas são essas aspas aqui das nossas generalizações da nossa conversa aqui, né? Quer dizer, o que acontece, né? A sociedade é desumana, né? É escravista, é patriarcal, né? As relações são relações de dependência econômica, né? Essas mocinhas, por um milagre, elas têm valores íntegros, elas são intelectualmente, né, esclarecidas, e aí elas se comportam de forma coerente, reta, elas são uma espécie de exemplo intelectual, assim, né? E aí elas se comportam de forma coerente, reta, né? Elas não querem ter vantagem com nada, elas querem, né, progredir com base no seu próprio trabalho, elas têm vergonha de fazer casamentos vantajosos, né? Né? Vou trabalhar como costureira, foda-se, como professora, dane-se, né? Então,
tem tudo, tem a ética do trabalho, tem tipo, né, a ética da família, tudo elas preservam e tal. E aí, né, elas meio se ferram, às vezes não tanto, mas elas são um enorme contraste com o mundo, né? O mundo é essa basura, esse lixo patriarcal, e no meio tem essas pérolas, esses cristais de iluminismo que são essas heroínas, né? Então, beleza. Esse outro Machado, o segundo Machado, né? Ele não tem cristal de nada. Não tem baliza que está fora. Não tem uma percepção, não tem um lugar de fora. Isso é importante, isso é interessante, né? Não tem um intelectual. No segundo Machado, não tem uma figura, não tem um ponto dentro do romance, desse pós-romance, sei lá como chamar isso, não tem um ponto para olhar para fora dessa sociedade de forma isenta. Não tem isenção. Não tem isenção. Não tem crítica profunda, radical. Não tem. O que tem é uma inerência total a esse processo. E aí o próprio intelectual é parte desse lixo. Então, esse é o... Né? Então, tem várias maneiras de ler não só o Machado, mas ler o Schwartz falando do Machado, né? Então, tem algumas interpretações. Não. A que eu gosto, né? Ou seja, a minha é a seguinte, né? Quer dizer, tem lá naquele... Tem um texto curto, né, do Schwartz naquele livro preto dele, né, que eu já esqueci o nome, né? Sequências Brasileiras, eu acho, né? Tem um livro muito curtinho, tem um texto muito curtinho, eu não me lembro mais como se chama, se é a Viravolta Machadiana, mas ele enfatiza, né, nesse texto o seguinte, né? O barato do Brás Cubas é que ele mostra, né, não só que o Brasil é uma zona, né, que essa colônia é uma zona, não é isso. O que ele mostra é que a alta cultura europeia é compatível com essa zona, né? Então, esse aqui é o lance. Então, o lance é tipo, você vai, faz seu doutorado em Coimbra, volta e sai, pá! E você, né, e sai vomitando citações doutas, né? Que para você deter essas citações, você tem que ter estudado, né? Então, é isso. Ele o Brás Cubas, em Coimbra, talvez fosse um intelectual competente. Ele não é incompetente, né? Ele sabe, as citações estão corretas, as citações não estão erradas, né? Então aí ele vem armado com a alta cultura, né? E aí o que o Machado mostra, né? O Machado mostra a inerência dessa alta cultura a essa desgraceira patriarcal, escravista, patrimonialista. E aí o que ele elimina é um ponto externo. O que ele elimina, então, estou fazendo uma interpretação aqui, né? A moda, né? O que ele elimina é a figura do intelectual. O intelectual não tem função. Essa mocinha, que seria as luzes, né, iluminando as trevas ao seu redor. É isso que o Machado... E é isso que é a genialidade da parada. Então, ali não tem ponto de vista externo. Não tem ninguém que está olhando... Ai, nossa, eu estudei tanto e estou olhando agora e está tudo errado. Não tem. Está todo mundo na mesma merda. Acho que a mensagem do meu trabalho é um pouco essa. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. E aí é que eu te digo, cara, entre os meus colegas, essa ideia não faz muito sucesso, mas entre os meus estudantes faz muito. Então, a molecada se relaciona com essa ideia de que, tipo, beleza, então, não há, no desenvolvimento intelectual, não há uma ponte para fora desse mundo, nem de forma crítica, nem de forma, né, desde o ponto de vista, né, do intelecto gnoseológico, nem do ponto de vista existencial. Porque o meu caminho, né, elas não vão refazer o meu caminho. Né? Para mim, refazer o caminho dos meus professores já foi um esforço hercúleo, xiita. Né? Para mim foi muito trabalhoso, né? Então, né, por causa eu sou branco, né? Mas enfim, né, a minha família não tinha nada de vivência intelectual, né? Eu que trouxe isso ali, né? Então, para mim já foi um esforço ferrado. Para o meu aluno é impossível, não vai rolar. Ou eles sabem que não, eles nem querem. Então, para eles entender essa inerência, entender como que a alta cultura, na verdade, não é tão alta assim, ou na verdade essa alta cultura chafurda, na verdade não tem um valor intrínseco a isso, na verdade, né, entrar no processo moderno não vai trazer nenhuma vantagem, né? Isso, de certa forma, é emancipador existencialmente. O que eles vão fazer com isso aí é com eles, né? Não é a minha geração, mas o meu papel é um papel meio brascubiano nesse sentido.
Eu vou partir para 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Acho que a gente fez um percurso aqui, chegamos muito longe até. Mas a primeira é que você responde todo semestre: o que é filosofia? Que é filosofia? Filosofia é uma disciplina acadêmica, né? Como qualquer outra, botânica, né? Enfim, qualquer outra, né? Que se dedica a estudar a tradição, né? Isso é a resposta mais simples. Então, você tem a tradição sociológica, quem estuda vai ser o sociólogo, né? Você tem a tradição filosófica, quem estuda é o filósofo. Você tem a tradição da teologia, quem estuda é o teólogo, e assim. Então, filosofia é uma corrente acadêmica, e aí ela é um emprego. Quem é especializado nesse negócio tem um emprego, né? Com muita sorte hoje em dia. Por outro lado, né, filosofia é uma outra parada. Né? Filosofia é uma tentativa, né, de elites intelectuais formular. A gente chama de filosofia, né, essas tentativas de elites intelectuais formularem uma maneira de intervir no mundo de uma forma suficientemente genérica para englobar, né, para proporcionar um pacto intelectual. Então, a filosofia é uma forma genérica de formular coisas, né? De formular projetos racionais. Então, é muito genérico, é tão genérico que fica vago. E é tão vago que fica complicado de entender, e por isso existe uma tradição de ficar estudando aquilo. Né? Por isso existe uma tradição de exegese, de hermenêutica, porque você precisa ficar entendendo porque é muito vago. Né? Então, é vago porque é um convite para um pacto de classe. Né? Se você formular com clareza demais, aí não é mais filosofia, aí é política econômica, aí métodos de administração do Estado. Né? Então, como você formula um projeto de classe? De forma mais vaga, através da filosofia, da forma mais específica, através da política econômica. Então, de novo, você me perguntou A, eu te respondi B, mas é isso que eu tenho a dizer. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu não sei se eu conheci filósofos pessoalmente, né? Conheci algum filósofo pessoalmente? Eu conheci um monte de professores de filosofia. Né? Mas você disse que a filosofia é estudar uma tradição, então economiza aí. Tá bom, beleza. Bom, tem toda uma eu estou preparando uma discussão, né? Eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, mas que para demonstrar que o Paulo Arantes não é um filósofo, mas assim, né? Dependendo do que é filósofo, eu diria, com certeza é o Paulo Arantes, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Né? Você deu um mote, por que ele não é um filósofo? Pois se a gente pegar as definições que eu dei anteriormente, né? Fica claro, né? Porque primeiro ele não está desenhando projeto de classe nenhum, então ele não é filósofo no sentido histórico do termo. E ele também não é um historiador da filosofia, porque está longe de ser historiador da filosofia. O Paulo Arantes fala de qualquer coisa. Cai um texto sobre nanopartículas na mão dele, ele vai pegar e vai falar sobre nanopartículas. Se aquilo despertar, se ele entender que aquilo é interessante para compreender a desgraceira contemporânea, ele vai usar, né? E eu acho que, tipo, né, existe uma, né, e porque eu acho que não há, quer dizer, que a própria ideia de uma filosofia, de um discurso universal sobre alguma coisa, sobre um ponto de vista racional, descolado das implicações reais, né, seriam as definições básicas assim, de filosofia, né, que a gente poderia jogar aqui. Assim. Isso subentende um papel para o intelectual que é de propagar essas luzes, né, na realidade. Né? Está um pouco de fora, seria o filósofo em outro sentido, né? Para propagar essas luzes. E o Paulo não está tentando fazer isso, porque não tem projeto nenhum. Da fala do Paulo não se deriva projeto nenhum para a esquerda, para a direita, para o centro, para ninguém. Assim como do discurso do Brás Cubas não se deriva projeto nenhum. Né? Quer dizer, existe alguma outra coisa que está em jogo ali, não é filosofia. Né? A gente poderia se perguntar que diabos é aquilo. Né? Ele me perguntou isso um pouco no lançamento, né? Mas então o que você está fazendo? Porque você não está aqui iluminando as pessoas, né? E aí eu tergiversei um pouco lá, né? Mas o assunto não sou eu, é ele. Então, assim, aquilo não é filosofia porque porque não há formulação de classe em termos de projeto ali e também não há historiografia, história do pensamento ali.
É muito mais do que isso, né? Agora, o que é, eu não sei. Eu fico pensando assim que ahm, o, quando ele me falou sobre como ele tem um encaixe com o Roche na parte de epistemologia, tudo vira ética e política, sabe? Se você joga fora a epistemologia, tudo vira ética e política. E É, aí, mas ética e política não precisam ser, ou não precisariam ser disciplinas especializadas, né? não precisa. E aí você vai fazer história, você vai contar narrativas, né? É. E aí o Hort e o Paulo Arantes são irmãos, assim, só que claro, o Paulo tinha muito preconceito em relação ao Hort, em relação à base teórica dele, pelo lugar que ele veio, né? Dos Estados Unidos e tal. Mas se você vê as implicações de você não ser kantiano, você perder essa base de fundamentação do conhecimento, eu acho que os dois vão para o mesmo tinha o mesmo problema para a filosofia, porque a filosofia é vista como essa tradição de fundamentação. Se você não fundamenta o conhecimento, se joga fora a epistemologia, que diabo você vai fazer? Você vai contar historinha para as pessoas. E aí você pode contar uma historinha em que você muda os personagens, mas você sabe que isso é só uma história, porque você não tem mais a força de dizer que aquela história é a história da verdade, a história do ser. E aí você ficou nesse lugar aí que o Hort falava de uma pós-filosofia, mas depois ele perdeu a paciência até com esse pós-filosofia, que era querer demais. É, então, boa. Posso pegar um ponto aí do que você falou? Contar histórias, né? Só contar histórias, você disse, né? Eu acho que você disse provocativamente isso, né? Mas é porque contar histórias não é pouco, né? Contar histórias é muita coisa, né? Então, eu sou psicanalista também, né? E, e é muito interessante, surpreendente, né? Como que contar uma história da forma A ou da forma B muda tudo, né? E contar uma história, né? Ela é contada para alguém, né? Então, não é só um discurso, né? É alguma outra coisa que não é uma fala, A, B, C, palavras concatenadas, é uma relação, né? Então, poder contar uma história de uma determinada forma para alguém, isso tem uma consequência existencial, assim, né, em termos de formação, né, e de criação de vínculos, né, que é muito, muito importante. Então, tem alguma coisa dessa esfera, né, que a gente poderia recapturar, né, como uma função é, mas como uma função dessa figura que anteriormente era um intelectual ou filósofo. Mas essa função ela está em desacordo com ela tá desencaixada, né, das missões que a modernidade nos lega, assim, né? Ficar contando histórias desde o ponto de vista moderno é uma coisa meramente estética. Por isso você falou historinha. É alguma coisa de uma mera faz aí, sei lá, né? Então, entender o lugar que isso tem nas nossas vidas, né, exige um deslocamento diante da academia, diante de tipo, do que é um livro, do que é um artigo científico, do que é um evento acadêmico. Essas coisas deixam de ter sentido, a relação com o Estado, a relação com problemas tipo a verdade, tudo isso vai meio caindo por terra. E olha, o que os estudantes procuram é alguma coisa dessa ordem, né? Coincidentemente, ontem eu fiz, eu quase nunca faço post, né, em redes sociais, mas ontem eu fiz, por acaso. E uma das coisas que eu estava tentando falar era sobre isso, era sobre como o meu trabalho é um pouco contar uma história para as pessoas, né? Então, as pessoas vêm, né? Às vezes vêm de longe a beça para ir para a Urca, né, que é a Unirio na Urca, no Rio, que é um lugar de acesso super difícil. Vem de lá de longe, não sei quantas horas, chegam lá. Para que essa figura veio aqui? Né? Para escutar uma história. Aí a gente cria um pacto ali entre nós, né? A gente sobrevive nesse horror e vamos falar um pouco sobre isso. Né? Então, isso tem uma função. Né? Mas isso não tem nada a ver com filosofia no sentido tradicional do termo. Nada, absolutamente nada. Desde Pitágoras até anteontem, todo mundo olharia para isso e dizia: isso? Isso não é nada. Né? A última pergunta é a seguinte: qual é o seu filósofo favorito?
É... Bom, filósofo no sentido estrito é o Hegel, sem dúvida. Né? A Fenomenologia do Espírito é, tipo, é talvez o livro mais interessante que tenha sido escrito, que eu conheço, pelo menos, né? De qualquer, em qualquer frente, né? Eu acho um livro muito, muito bem escrito, muito malandro, é uma narrativa muito rica, muito interessante, né? Tenho muito prazer em ficar lendo, relendo aquilo como um exercício, assim, né? Não é um exercício, né? Porque exercício é uma coisa que dá trabalho, né? Como uma coisa de uma outra ordem, né? Um envolvimento, assim, né? Eu queria pedir indicações, se você quiser indicar de filme, livro, música, Pô, me pegou de surpresa. O que, que eu posso mas isso é indicar ótimo. de filme, livro ou música? Cara, de livro, eu vou indicar uma parada que eu já li há um tempo, mas que, tipo, que para mim, assim, é muito, muito bom, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Então, eu li tem um tempo já, né? Tem mais tem uns 2 anos quase, né? Mas foi a última coisa que eu li que eu disse assim, cacetada, isso é muito bom, né? Que é Metade de um Sol Amarelo, né? Então, né? Super recomendo. De filme, cara, é isso. Eu só vejo filme velho, assim, né? Eu fico caçando e revendo filme velho. Então eu não tenho nada novo para indicar. Mas eu tenho um filme japonês, né? Que eu achei que é um insight psicológico assim muito maneiro, que chama A Esposa de Seizuki, né? Que é um filme sobre que explora um pouco os limites do que é uma relação é, desigual, onde alguém repara, quer dizer, porque como psicanalista, né, eu escuto muito essa fala sobre ele não me ama, ela não me ama, ele, né? Então essa desigualdade da relação, né? O outro, quem ama mais? Então esse filme é um filme que explora isso num lugar radical e tem um insight muito bom sobre isso, né? E de música, pois é, eu também, cara, eu só escuto música velha, assim, né? Eu não teria nenhuma assim, grande novidade. Eu só recomendei A Esposa de Seizu porque é um filme obscuro, né? Mas de música, né? Não saberia o que recomendar assim, de cabeça, né? Fala alguma coisa velha, só para o pessoal ter curiosidade de quão velho você é. Cara, peraí, eu tô escutando muito um blues folk americano novo, que é uma galera que tá meio refazendo aquele primeiro blues bem barulhento, assim, né? Bem monocórdico, né? Então tem uma galera que tá refazendo esses troços, né? E tem uma figura em particular que eu tô gostando muito, que é Karen Dalton, né? Então, fica aí. Na falta de outra recomendação, fica Karen Dalton. Ficou novidadeiro, novidadeiro. Mas eu vou indicar esse livro estranho que eu falei, que é o Lógica do Disparate, Jonas Teixeira de Brito Júnior, que você só vai encontrar esse livro em sebos. Uhum. Eu acho que é um desses livros para recuperar. E tem um livro estranho também, Épuras do Social, Como Podem os Intelectuais Trabalhar para os Pobres, do João Rufino dos Santos, que é um intelectual negro, historiador brasileiro, que ele fez esse livro tentando falar, a pergunta é essa, como podem os intelectuais trabalhar para os pobres? E quando vem de uma pessoa negra, ele foi estudar a Carolina Maria de Jesus, fez a biografia dela muito antes de ser moda, assim, porque ele estava tentando pensar esse lugar, né? E basicamente eu acho que a resposta dele é mais ou menos o seguinte: saiam da frente. Mas eu queria deixar o espaço aberto para você divulgar o que você quiser, então, deixar seu recado, derradeiro, o que você quiser. Já dei, já vendi o peixe já. O que tinha para ser dito, já acho que já falei, cara. Mas agradeço. Hein? Bom, Ah, agradeço bastante o espaço, né, da entrevista e tal, né, enfim. Agradeço as perguntas, foram bem legais, né? Foi bem estimulante. eu vou só. Última indicação, então, já que você não usou, é Hum. a sua tese, cara. Eu fui procurar lá a estetização da realidade, ideologia e arte sobre o capitalismo tardio. A tese está disponível lá no portal da PUC do Rio, não foi lançada como livro, né, separado, mas eu acho que é uma boa indicação para quem vai procurar essa raiz dessa questão que você está investigando, porque lá a questão da acumulação primitiva aparece lá já, e tem outras questões também. O que você falou de Machado de Assis me lembrou um pouco do que você fala do Kafka. Então, tem, dá para a gente
quem quiser te aproximar do seu trabalho, acho que é um bom caminho, né? Também. É Sim. isso. Valeu.